E aí, estamos de volta com mais um vídeo e hoje gostaria de bater um papo aqui com vocês, conversar um pouco acerca da palavra arrependimento, acerca do tema confissão de pecados. Eu queria começar aqui falando com vocês acerca do culto a qual estivemos hoje, no domingo, ali na igreja Aliança do Calvário. A pregação, ela mexeu muito comigo. A pregação de hoje, ela falou sobre a confissão de pecado de Davi, que está lá em Salmo 51, aonde Davi, ele confessa o seu pecado para Deus. E ele pede para Deus limpar o seu coração. Ele pede para Deus purificá-lo, porque ele sabia que ele era mau, que o seu coração estava contaminado pelo pecado. Ele sabia que a única maneira dele estar na presença de Deus, agradar a Deus, era sendo purificado, limpo pelo Espírito Santo. Nós vemos nesta passagem que Davi fala que em pecado concebeu minha mãe. Nós podemos ter a ideia de que Davi estava confessando para Deus. Davi, ele entendia que desde o nascimento dele, ele já nasceu com o fruto do pecado, ele já nasceu uma pessoa má, uma pessoa pecadora, carregando em si a natureza de Adão. E esse é um dos motivos ao qual precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados. Você dá conta de fazer o que Davi fez? Às vezes quando nós cometemos um erro, um pecado, nós se preocupamos muito com o que os outros vão dizer. Talvez você se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer, com quem se retratar. Nossa, eu devo contar para o pastor. Nossa, eu devo conversar com minha esposa, eu devo conversar com meu esposo, devo conversar com minha mãe, eu devo chegar na pessoa a qual aconteceu o pecado ali, o delito, o problema. Mas na verdade, a primeira pessoa a qual você deve abrir o seu coração, que você deve confessar o seu pecado, é para Deus. É você abrir o seu coração para o Espírito Santo, se derramar na presença de Deus e dizer: eu pequei, Senhor, somente contra Ti eu pequei. Nossa, que mensagem maravilhosa, irmãos, a qual tivemos hoje ali na igreja. Sabe, essa mensagem, ela me tirou do lugar de conforto que eu estava. Essa mensagem me fez tomar decisões, fez com que eu tivesse atitudes a qual, se eu não fosse na igreja hoje, eu não teria tomado. E depois que eu saí daquele culto, eu saí determinado a ser uma pessoa melhor, a buscar a pureza do meu coração, a me santificar mais, a me entregar de verdade para Jesus, a me encher mesmo do Espírito Santo, porque somente uma pessoa pura de coração, somente uma pessoa santa, somente uma pessoa que tem nojo do pecado, como dizia John Wesley: Senhor, me dá apenas 100 homens que não têm medo de nada, que não temem a nada, somente o pecado, e eu transformarei o mundo. Que mensagem maravilhosa, a qual eu e você podemos ser edificados. Eu quero compartilhar aqui com vocês. E
Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês os Salmos, a qual Davi lhe confessa o seu pecado e que fala sobre arrependimento. Se vocês quiserem ler depois na sua casa, leia Salmos 32, Salmos 38 e também 51, a qual eu vou ler junto com vocês. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agrada de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que mensagem poderosa, que mensagem poderosíssima é essa a qual nós lemos, aonde fala sobre arrependimento, confissão de pecado. E eu e você podemos fazer desta oração de Davi a nossa oração. Quantas vezes eu li esse salmo e me entristeci com o meu pecado. Aqui nessa leitura eu aprendo 3 lições com Davi. A primeira é que Davi ele reconheceu que ele mesmo era um pecador, que ele quem cometeu o pecado, que ele quem pecou contra Deus, ao contrário de muitos que seguem o exemplo de Adão e Eva. Adão, quando Deus foi prestar contas com ele, não, Senhor, foi a mulher que me destes, que me deu do fruto e eu comi. Aí Deus foi prestar conta com Eva, e Eva, não, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi. Quantos nos dias de hoje que não têm essa mesma atitude? Em vez de olharem para si e reconhecer o seu pecado, e reconhecer a sua natureza de pecado, é mais fácil, né? Você jogar a culpa no próximo. É mais fácil, né? Você rejeitar o seu pecado.
você olhar para o seu pecado e dizer está tudo bem. Mas com Davi foi diferente. Davi, ele olhou para o seu pecado e se entristeceu e se arrependeu de uma tal forma, a qual este salmo aqui retrata muito bem a angústia de Davi, o clamor de Davi, para que Deus viesse trazer misericórdia, viesse perdoar ele. A segunda lição que eu aprendo aqui é que com Davi é que ele reconheceu que desde o seu nascimento ele era um pecador. Davi ele reconheceu que nós temos o nosso corpo manchado pelo pecado. O pecado em nós é como um câncer, a qual nascemos com ele. E Davi, ele entendia, e ele clamou a Deus, porque ele sabia que somente quando esta sujeira, esse câncer, esse mal saísse da vida dele, aí sim ele teria uma vida santa. Ele cantaria de júbilos ao Senhor. Que nós possamos também buscar ter um coração puro, buscar ter a nossa mente limpa, o nosso coração limpo do pecado, se santificar a cada dia, para que então você possa influenciar no seu lar, para que então você possa influenciar na sua família, nas pessoas à sua volta e milhares de pessoas. A terceira lição que eu aprendo com Davi é essa, que Davi, ele se preocupou não somente com o que o pecado causou com ele. Davi, ele também se entristeceu e se preocupou com as pessoas que foram afetadas pelo pecado que ele cometeu. Pecado de adultério, de homicídio. Irmãos, toda vez que você peca, não é apenas você que está sendo prejudicado pelo seu pecado. Eu confesso que eu saí do culto hoje com essa visão. A terceira lição que eu aprendi é essa. Que os meus pecados, as minhas falhas com Deus, por eu não estar cumprindo com o meu propósito, vivendo o propósito que Deus colocou em meu coração, que Deus me chamou, que Deus me trouxe a esse mundo para viver. Não é apenas eu que estou sendo prejudicado pelo meu pecado. A minha família também está sendo prejudicada. As pessoas à minha volta também estão sendo prejudicadas. E as pessoas que irão ser alcançadas pela mensagem que Deus colocou em meu coração também estão sendo afetadas, estão sofrendo por causa do meu pecado. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador. E que o meu pecado não atinge somente a minha vida, mas também a vida de terceiros. E essa lição é uma das que mais me entristece. É uma das que mais também entristeceu Davi, em saber que o pecado que ele cometeu prejudicou não apenas ele, mas todo o reinado, mas também todas as pessoas que estavam ali à volta dele, inclusive a família da mulher que era casada e ele se deitou com ela. Então, meus irmãos, aprendam essas 3 lições importantes. A primeira é que Davi, ele reconheceu o seu pecado e não atribuiu a outras pessoas. Ele não ficou conformado com o seu pecado e jogou a culpa em outras pessoas. A segunda lição, Davi ele reconheceu que a natureza dele era pecaminosa, que o coração dele era sujo, que a mente dele era inclinada para maquinar, projetar e atuar sobre a maldade, sobre o mal.
Então, Davi, ele se arrepende. Fiquem com esta mensagem, meus irmãos, que Deus ele possa acrescentar muitíssimas bênçãos na sua vida e que você venha se arrepender dos seus pecados e venha fazer como Davi também, se preocupar com o que pode prejudicar na vida de outras pessoas o seu pecado. Então, se arrependa, volte seu coração para Deus e busque a santidade. Amém? Estarei continuando com mais vídeos sobre esse tema. Curta, comente e se inscreva para que o nosso canal venha crescer a cada dia mais e mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.